E já que o assunto é Copa do Mundo, em 2018 vamos completar 60 anos da primeira conquista brasileira em mundiais. Bora então relembrar esse título inesquecível. O silêncio de um Maracanã com 250 mil pessoas, causado pelo gol do uruguaio Didier, na final da Copa de 50, ainda estava vivo na lembrança do torcedor brasileiro. Perdemos um título em casa, que foi uma coisa absurda, né? Perdemos em seguida a outra Copa na Suíça. Então era um perdedor o Brasil, não era um time considerado um time vencedor. 8 anos depois, o complexo de vira-latas, como dizia o escritor Nelson Rodrigues, seria abandonado de uma vez por todas. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, chefiou a delegação brasileira na Copa do Mundo da Suécia, a maior até então, com apenas um objetivo: vencer. A Copa foi uma organização perfeita. O Dr. Paulo Machado de Carvalho era afeito ao futebol. Ele montou uma grande equipe. E era uma equipe que exigia muita disciplina. Nós somos muito disciplinados à conquista da Copa, né? A meta tinha que ser a Copa, custasse o que custasse. Sob o comando do técnico Vicente Feola, o elenco da seleção brasileira foi uma mistura da experiência de Gilmar e Didi, por exemplo, com a juventude de Garrincha e Pelé. Havia uma turma que já pela própria maneira de ser, de proceder e pela experiência, tinha um certo comando com relação aos demais. Nós tínhamos o Gilmar, que já tinha vivido 2 Copas, né? Nós tínhamos o Djalma Santos, nós tínhamos o Newton Santos, nós tínhamos o Zito, tínhamos o Didi. A molecada, os outros jogadores mais jovens, tinham assim que manter a disciplina, porque havia realmente exemplos admiráveis desses jogadores que eu citei. No primeiro jogo, dia 8 de junho, contra a Áustria, a molecada ficou no banco de reservas e a experiência foi necessária para uma boa estreia. Aos 37 minutos de jogo, Mazzola marcou o primeiro gol da trajetória do primeiro título mundial brasileiro. O lateral Newton Santos, contrariando as ordens de Feola para que não atacasse, fez o segundo. Ele viu um espaço vazio, ele estava com a bola e eu, dentro da minha função, eu estava próximo ao Newton. Aí eu falei, olha, vai que eu fico na tua. O terceiro saiu dos pés de Mazzola novamente. 3 dias depois da estreia, o Brasil enfrentou a Inglaterra. 0-0 que mudou a história daquela Copa e também do futebol mundial. Chateado com o empate, Feola fez 3 alterações na equipe para a partida contra a União Soviética. A primeira foi a entrada de Zito no lugar de Dino Sani. Eu soube que ia jogar pelo quadro de aviso. Nós lá éramos dirigidos por um quadro de aviso. Tal hora tem treino, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo. E a escalação eu soube lendo no quadro de aviso. Ninguém me falava, você vai jogar. Até o jogo contra os soviéticos, o Brasil, é claro, ainda não era campeão do mundo. Garrincha era apenas mané e Pelé ainda não era rei. Nós jogadores sabíamos que o Garrincha e o Pelé eram insuperáveis, eram muito melhores, eram gênios. A presença do Garrincha e do Pelé eu acredito que foi talvez uma conversa dos jogadores mais experientes com o Vicente Feola, né? Eu não percebi reunião nenhuma, nem soube lá que havia tido uma reunião para pedir a troca de jogadores e tal. Essa falação toda bateu na gente, né? Que houve uma reunião dos jogadores para colocar o Garrincha. Eu não participei, eu não sei de absolutamente nada. Desesperado, o técnico russo perguntava quem era aquele driblador de pernas tortas, camisa de número 11. Garrincha precisou de apenas alguns minutos para se apresentar ao mundo. Com 2 minutos de jogo, o Garrincha recebeu uma bola, deu uma bombada, quase derrubou a trave dos russos, né? Pavard recebeu passe milimétrico de Didi e abriu o placar.
Vavá, o peito de aço, marcou novamente e o Brasil venceu por 2-0. O adversário a ser batido nas quartas de final era País de Gales. Jogavam com os ingleses, jogadores 10 atrás, um recuado. 10 atrás, um na frente, balão para frente, balão para todo lado. E muita marcação de pegada. Eu achei que foi o jogo mais difícil. Ao contrário de Garrincha, Pelé ainda não tinha revelado quem realmente era dentro de campo. Muita gente diz, como pode, Pelé, você, aquela responsabilidade? Poxa, mas na realidade, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Nós que já o conhecíamos do Santos sabia que com ele não ia ter negócio de medo de Copa do Mundo, por ele ser um jovem de 17 anos. Quando o jogo entre Brasil e País de Gales se encaminhava para mais um 0-0... Ele estava iniciando na seleção brasileira, havia saído machucado daqui do Brasil e esse gol me deu confiança. Daí então eu peguei a posição de titular da seleção brasileira. A semifinal foi contra a França, que tinha um poderoso ataque liderado por Just Fontaine. E com 13 gols, ainda é o maior artilheiro de uma única Copa do Mundo. Ele era um jogador de boa qualidade, forte, alto, fazia muito gol de cabeça e sabia também trabalhar a bola no chão. Era o jogo entre o melhor ataque e a melhor defesa. Até ali o Brasil não havia levado gol. Vavá marcou o primeiro do jogo. 7 minutos depois, ele, Just Fontaine, empatou para a França. Mas também nós tivemos sorte nesse jogo porque o zagueiro da França, Jonquet, numa jogada com o Vavá, ele se machucou e teve que sair. E naquela época não tinha troca de jogadores, então eles ficaram com 10. Isso facilitou bastante também. Eu acho que o Brasil iria com o Jonquet ou sem Jonquet ganhar o jogo. A seleção brasileira era melhor. 2 minutos depois da saída do zagueiro francês, Didi, com a conhecida folha seca, colocou o Brasil na frente. A partir de então, só deu Brasil, ou melhor, só deu Pelé. Em plena semifinal de uma Copa do Mundo, o futuro rei do futebol marcou 3 vezes. No campo de ataque, bola para Tito na intermediária. Tito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fugiu. Gol de Pelé! Antony ainda fez mais um para a França, um gol que não mudou a história do jogo, mas que Zito não gosta nem um pouco de lembrar. Porque eu tomei uma bola no meio das pernas do Piantoni, meio esquerdo, ele me meteu a bola no meio das pernas e fez o gol, né? Isso aí me deu raiva. Precisamente no dia 29 de junho de 58, o Brasil enfrentou os suecos, donos da casa, na final da Copa do Mundo. Como as duas seleções jogavam de amarelo e o Brasil perdeu o sorteio, a seleção teve que jogar com um inédito uniforme azul. Dr. Paulo Machado Carvalho, com medo que a mudança de camisa atingisse o pensamento de todos, porque com a amarela nós estávamos ganhando tudo, ele disse que aquele azul era o manto sagrado da Nossa Senhora. Mas, num primeiro momento, parecia que Nossa Senhora não queria ajudar. Logo aos 3 minutos, Ledholm abriu o placar para os suecos. Foi então que Didi, o príncipe etíope, protagonizou uma das cenas mais marcantes da história das Copas. Não falou nada, foi o gesto dele. Eu acho que para dar uma tranquilidade pro grupo, Dei um pique, fui em direção dele, tipo, anda logo, Didi, nós estamos perdendo o jogo. Um pedido do Nilton Santos, primeira bola pro Mané, depois que estava perdendo de 1-0 e logo em seguida o Brasil deu a saída. Bola alongada para Garrincha, domina, bom, vai na boca do gol, fuzilou para defender, de munheca, E o jogo era mesmo com Garrincha. Por 2 vezes ele fez aquilo que sempre fazia e que ninguém conseguia parar. Dribles para a linha de fundo, 2 cruzamentos para Vavá e o Brasil virou o jogo. O terceiro gol deixou bem claro tudo que Pelé ainda faria com a bola nos pés. Zagallo fez o 4. Simonson ainda diminuiu para a Suécia.
E no último minuto, Pelé fez mais um. Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. Taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom do samba, é bom do couro. A taça do mundo. O mundo finalmente estava aos pés do Brasil. Pela primeira vez, o sofrido povo brasileiro pôde sorrir com o futebol. E a partir daí, esse esporte se tornou tão marcante na cultura brasileira. Eu acho que é uma coisa que jamais se esquecerá na vida. Para mim foi o maior acontecimento da minha vida. Foi um presente de Deus que eu tive. Nossa, só nós somos agora, a partir de agora, os reis do mundo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro. Ah, sensacional lembrar isso, né, Chico? E tem um detalhe também, foi a partir desse Mundial que o Brasil adotou a camisa azul como segundo uniforme. Chegou à final contra a Suécia, e aí já tinha aquela questão de achar que a camisa branca dava azar, aí todo mundo começou a gostar da amarela, que o Brasil foi vencendo todos os jogos, aí chegou na final, poxa vida, tem que jogar de azul. Mas aí deu sorte, o Brasil ganhou de 5-2. Eu lembro de uma musiquinha que falava assim, verde, amarelo e azul anil são as cores do Brasil. Era uma musiquinha que tocava, né? Em 58. Eu tinha 4 anos em 58, eu me lembro direitinho. Não dos jogos, evidentemente que não, mas eu me lembro da festa que aconteceu. E depois, estudando a Copa de 58, você vai ver que foi uma seleção que, na verdade, como eu estava conversando com o Alberto Helena Júnior outro dia, discutimos muito Copa de 58, e ele viveu a Copa de 58, né? Bastante, né? E ele estava no comecinho do jornalismo, sendo jornalista no comecinho. Aí o que aconteceu foi que o Pelé saiu daqui titular, com 17 anos, mas machucado. Teve um jogo contra o Corinthians, que um jogador, um zagueiro do Corinthians, pegou o Pelé e deu no meio do Pelé. E o Pelé saiu com o joelho desse tamanho. E o Mário Américo, que era o massagista da seleção brasileira, falou, não, eu vou curar esse menino. E levaram o Pelé para lá. Nossa. E o primeiro jogo foi feito pelo Dida, que era atacante, aí depois o Altafini e Mazzola também. A dupla era para ser Altafini, Mazzola e Pelé. E acabou sendo, o Vavá entrou porque o Altafini machucou também. Então, quer dizer, na hora, né, o Pelé entrou, depois do jogo da Rússia não saiu mais, e foi aquele sucesso. Mas o melhor jogador dessa Copa não foi o Pelé. O melhor jogador dessa Copa foi o Garrincha. O Garrincha simplesmente detonou com os russos, fizeram um filme para gravar os dribles do Garrincha, foi um fuá. O pessoal fala de tecnologia, hoje a tecnologia, mas naquela época os russos gravaram os dribles do Garrincha para tentar marcar o Garrincha. E não adiantou nada, né? O Garrincha fez um salseiro com a União Soviética e depois acabou dando a Copa para o Brasil. Igual a gente usa drone hoje também não resolve muita coisa, né? Também não, é verdade.